Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Bom, então a gente vai estar falando hoje sobre Nityananda. Uma coisa importante assim da gente, né, lembrar ou começar falando sobre ela é que dentro assim da nossa tradição a revelação e o conceito, né, de Deus, ele está relacionado com o aspecto assim, com a questão da personalidade, com a questão da individualidade, né? Então, o que os textos védicos assim nos trazem é que Deus, é que a verdade suprema, ela não é só assim uma ideia mística, não é um mistério, ela não é uma questão esotérica no sentido de que fechada, escondida, mas sim que ela é uma pessoa, né? Inclusive os Vedas, na forma ali do Srimad Bhagavatam, vai deixar bem claro que o próprio conceito que a gente tem, né, quando a gente olha para o texto e a gente pega todo o know-how que a gente tem, toda a cultura, todos os pressupostos religiosos e teológicos que a gente tem no Ocidente, e a gente coloca frente à informação que é trazida pelas escrituras védicas, como Srimad Bhagavatam, a noção que a gente tem, que a gente vê, é que a ideia de Deus, que geralmente a gente tem concebido assim, ela é algo que na verdade seria assim, um aspecto secundário da realidade suprema. Então, nesse sentido, quando a gente fala de Deus numa concepção, digamos assim, mais judaico-cristã, esse seria um aspecto secundário. A realidade suprema seria algo, em certo sentido, com as devidas proporções, estaria além desse conceito de Deus. Seria outra coisa além de Deus. Deus seria como se fosse assim, um aspecto que ele assume para poder se apresentar para a humanidade, para poder se apresentar para a sua criação. Porque, em geral, a ideia que a gente tem é que a realidade, né, sagrada, suprema, ela existe por conta da nossa realidade, né? Tipo, Deus existe porque, tipo assim, ele existe para criar o mundo, né? Ele criou o mundo onde eu habito, onde eu vivo, e ele me protege. Ele, né, eu posso me abrigar nele, ele pode me proteger, ele pode me salvar. Mas, em geral, né, as teologias que a gente tem no Ocidente, elas não param, não trazem o ponto de que esse ser supremo, ele possui uma realidade que é independente da nossa também, né? Então a gente tem uma tendência, querendo ou não, meio antropocêntrica, assim, mesmo de maneira inocente, assim, isso sob o olhar dos textos védicos, fazendo uma comparação, assim, né? Um olhar meio antropocêntrico, como se Deus existisse para a minha vida apenas, como se ele não tivesse uma realidade à parte, como se ele não tivesse uma vida mesmo, assim, uma vida com atividades desenvolvidas, uma vida assim, dramática, no sentido assim, com um drama na vida dele, onde ele, na verdade, intercambia relações entre ações que vão gerar uma miríade de sentimentos com as almas, com os seres com os quais ele se relaciona. Mas geralmente a nossa tendência é essa, não, Deus existe para esse mundo, então ele cria esse mundo, mantém esse mundo, me protege, me salva, etc. E aí um dia eu posso ir ter com ele.
Isso mesmo dentro de uma concepção teísta de Deus, uma concepção devocional de que Deus é uma pessoa, para não falar de outras ideias, concepções, onde se entende que a realidade suprema é apenas um mistério, não tem forma, não tem atributos. Isso aí eu não vou nem tratar disso, porque nem cabe aqui, talvez, que é o que eu quero falar hoje. Seria um aspecto bem mais primário, né, dessa concepção de Deus. Como se Deus não pudesse possuir forma, não pudesse possuir uma personalidade, como se a gente quisesse impor a Deus, ao Ser Supremo, algo que Ele pode ou não pode fazer, né? Então, nesse sentido, quando a gente fala, por exemplo, de Nityananda hoje, ele é um aspecto da divindade, né? Que ele se manifesta e existe eternamente na realidade transcendental, que a gente chama de mundo espiritual, né? Que está além do nosso mundo. É lá onde ele realiza uma miríade de atividades que são completamente transcendentais, às quais talvez a gente não tenha acesso agora no momento, e por isso a gente talvez não consiga conceber. Como que Deus pode ter uma realidade separada da minha? Já que eu sou a coisa mais importante que existe, né? Então ele tem que existir para mim, existir para a minha vida, para me salvar, para me proteger. E aí, mas e ele, né? Ele também não tem a individualidade dele? Se a gente possui uma individualidade, né? Se a gente é o centro de alguma coisa, a gente pensa que a gente é o centro de alguma coisa, imagina ele, que de fato é o centro de tudo, né? Será que ele não tem outras coisas que ele talvez queira fazer, que ele faça, né? Então, a informação dos Vedas é que sim, né? Que ele tem uma realidade na qual ele desfruta, né? Na qual ele produz o que é chamado de bem-aventurança, Ananda, né? Felicidade, assim, sem limites. E aí, esse aspecto de Nityananda, né? Que a gente está comemorando hoje, essa forma, né? Do Ser Supremo, de Krishna, como Nityananda, ele personifica o princípio do Guru, do mestre espiritual, e o mestre espiritual é aquele responsável também pela compaixão, no sentido de que a missão de vida dele, o propósito de vida dele é ajudar os outros, né? É compartilhar com os outros a realidade divina, né? Então, a realidade divina, que é o Ser Supremo, o pressuposto é que ele quer estar com todas as almas, né? Ele quer compartilhar, quer interagir com todas as almas. Ele quer que todas as almas vivam a realidade original, e a realidade original ela é feita de relacionamentos. Então, quando a gente olha para esse aspecto da divindade como uma personalidade, os Vedas vão mostrar que, na verdade, ele não é nenhuma pessoa, né? Ele é uma pessoa, assim, que aparece como duas, como Radha e Krishna, na verdade. É uma realidade que, na verdade, é dual nesse sentido, é Radha e Krishna. É uma realidade que se divide em duas nesse sentido, então, mas que, na verdade, esses dois, eles se reproduzem muito, eles se expandem em muitas outras identidades completamente divinas e transcendentais, e que quase todas essas personalidades também são personalidades de Deus. São a própria divindade suprema, o próprio Ser Supremo expandido em outras formas. Então, nesse sentido, Deus ele se torna uma comunidade. Se a gente for usar o termo Deus e tal, então ele é uma comunidade, ele não é uma pessoa, ele não é duas pessoas, ele é toda uma comunidade. Por que ele é uma comunidade? Porque quando a gente está falando de identidade, de personalidade, a gente precisa de uma outra identidade, uma personalidade, para que a nossa personalidade faça sentido, né? Não existe razão para alguém possuir uma personalidade se essa personalidade ela não é apreciada por outros, ela não pode ser vista por outros. Qual o sentido de existir uma personalidade, uma individualidade que possui características variadas, mas isso não pode ser expresso diante de um relacionamento? Por que existe? Qual seria o sentido de existir qualidade, então? Qual que seria o sentido de uma identidade? Porque não tem outro para ver como que você mesmo, inclusive, vai se conhecer, vai se perceber se não for por meio do outro. Como que você sabe se você é gentil, se você é arrogante, se você tem qualquer qualidade, se você não consegue colocar isso em prática? Se você não tem outra pessoa, ou melhor, uma comunidade, para você expressar a sua identidade. Então a gente só pode ser conhecido pelo outro, só quando existe o outro. Só quando existe uma sociedade, uma comunidade. Então, nesse sentido, Deus também, a gente pode falar que necessariamente ele é uma comunidade. Porque para ele mesmo se conhecer também, em certo sentido, ele precisa de se expandir em outras personalidades, se intercambiar relações com ele mesmo, para ele mesmo poder se conhecer. Então, esse é o grande drama, né, da vida espiritual, né? A gente tem na teologia um conceito que é chamado de teodrama, que é como que Deus se manifesta e se comunica com o ser humano. Como que ele, na verdade, se ele age na vida do ser humano, manifestando assim a sua palavra ou se manifestando em pessoa.
Porque quando ele faz isso, mesmo que seja através da palavra, do som, quando ele comunica o conhecimento, esse conhecimento, o que ele vai fazer? Ele vai, de alguma forma, impactar a pessoa, e a pessoa, de algum modo, ela vai agir para responder essa palavra, tipo esse chamado, esse conhecimento, essa revelação. Então, essa pessoa vai ser afetada, a vida dela, de alguma maneira, vai se transformar. Quando a pessoa começar a responder e transformar a sua vida, isso vai gerar nela uma série de transformações internas. Isso vai gerar nela uma mudança de vida que vai trazer para ela, por exemplo, questionamentos. A pessoa vai se ver questionada pelo conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual vai colocar diante dela, por exemplo, uma realidade com a qual talvez ela não estaria, pelo menos intuitivamente, preparada para lidar. Porque é uma realidade, assim, um conhecimento que é fora do senso comum dela. Então ela se vê confrontada com o conhecimento, ela se vê diante de um drama na vida dela. E agora, o que eu faço? E às vezes essa revelação de Deus, a maneira dele interagir com a gente, nesse teodrama dele, vai gerar felicidade, a gente vai ficar muito feliz. Ele vai, de repente, se manifestar para a gente de alguma forma, que a gente vai ter assim, um êxtase, né? Vai ter uma felicidade, e vai ter assim, uma bem-aventurança, a gente vai querer desejar mais estar com ele. E isso então é um outro tipo de drama, um outro tipo de reação dramática que a gente vai ter na nossa vida. E aí, ao longo da história, o que a gente vê é que ele vai se manifestando de várias formas, vai se comunicando, né, com a humanidade de várias formas, e isso vai alterando a realidade do mundo. Isso vai gerando um drama na história humana. Esse é o teodrama de Deus. Na nossa linguagem, a gente chama isso de lila, né? A gente chama isso de passatempo. Esses são os passatempos de Deus, os passatempos de Cristo, né? São as atividades, são as performances que ele tem ao longo da história para se comunicar com as almas que estão aqui nesse mundo e transformar a realidade dessas almas, né? Então, por exemplo, Nityananda, e aí a gente, né, tem que sempre deixar claro que essa realidade suprema ela é ilimitada, né? Então ela vai se comunicar, esse drama, esse teodrama, a maneira como ele vai interagir com o ser humano para despertar realmente esse drama. E isso é uma coisa interessante porque também, só um parênteses antes de continuar a ideia, porque no mundo espiritual, na realidade espiritual, segundo os Vedas, aquilo que o Ser Supremo vive é exatamente como um drama, porque ele intercambia uma série de relações com almas, com disposições diferentes, e isso aí causa uma série de reações emocionais, emotivas, diferenciadas. Então ele tem relacionamentos com as almas do mundo espiritual que são dramáticas no sentido assim de que, nossa, né, agora Krishna ele fez uma coisa aqui, uma atividade que deixou todo mundo preocupado, então todo mundo desperta aquele sentimento de preocupação, de cuidado com ele. Nossa, Krishna veio aqui e brincou com a gente, então foi muito alegre, foi muito gostoso, foi muito legal estar junto com ele. Então ele já desperta um outro tipo de emoção. Então todas essas características da nossa psicologia que a gente tem aqui nesse mundo, existe na realidade transcendental até meio que necessariamente, porque se não existisse isso lá, como que isso ia se manifestar aqui, né? Como que essa característica, se não existisse na fonte, na causa, né, desse mundo, como que existe nesse mundo, que é o efeito dele? Então, assim, esse teodrama, essa comunidade, ela gera essa miríade de relacionamentos, torna possível essa miríade de sentimentos e atitudes e disposições que a gente pode ter com esse Ser Supremo, e ele, então, também se expande nessa miríade de personalidades, de identidades, para ele mesmo poder conhecer essas características dele e ele manifestar isso originalmente, para que a gente possa manifestar originalmente também em sociedade e comunidade. Então, por isso que a vida espiritual, ela é uma vida espiritual que ela é feita em comunidade também, segundo os Vedas, né? Segundo a nossa tradição principalmente. A gente deve viver essa realidade espiritual dentro de uma comunidade, que a gente chama de sadhu sangha, né? Dentro de uma associação com outras pessoas que estão nesse propósito também, que estão buscando ele, para a gente poder de fato experimentar o que é a natureza mesmo, a realidade do mundo espiritual, dessa realidade transcendente. Então a gente tem que buscar viver ela assim, da maneira mais fiel ou fidedigna, né, possível, né? E dentro de uma comunidade isso é possível, né? Então quando Nityananda, quando o Ser Supremo, que é ilimitado, que pode se manifestar da forma que ele quiser, ele se manifesta como Nityananda, ele encarna o princípio então do mestre espiritual. Então, por exemplo, na realidade espiritual, onde existe toda essa comunidade, onde o próprio Ser Supremo é essa comunidade, ele vai exibir essas disposições basicamente assim, de 5 maneiras assim, fundamentais,
que é aquela maneira que a gente tem de apreciar o Ser Supremo assim, de uma maneira mais platônica, assim, onde você contempla e acha incrível e fica extasiado com aquilo, de uma maneira mais direta e pessoal, onde você quer interagir para ajudar, contribuir com ele, ajudar ele, para ele conseguir aquilo que ele quer, numa disposição de amizade, que é quando você já ultrapassa o aspecto ou a concepção assim, dele como sendo muito diferente de você, e você enxerga que ele também possui uma realidade que é parecida, que é assim, qual é o termo? Que é equivalente à sua em certo sentido, que é semelhante à sua no sentido de divina também, que você também é divino, ele é divino e ele também pode se aproximar de você. Então você se relaciona com ele como um igual, como um amigo. E aí você quer intercambiar com ele sentimentos assim, de amizade, onde você compartilha suas ideias, seus pensamentos, seus sentimentos com ele. Outra maneira que tem dele manifestar esses relacionamentos fundamentais, essas disposições, é quando ele torna possível a gente se relacionar com ele no sentido de a gente querer cuidar dele, a gente enxergar ele como uma pessoa no mundo espiritual, né? E aí ele desprovido da sua majestade, desprovido do aspecto dele de Deus, como o poderoso, como esse aspecto primário que eu comecei falando, que a gente tem essa ideia de que ele é o Criador, ele é o diferente, ele é outro lá, bem grande, todo supremo e absoluto, mas é quando ele já está, antes dele manifestar isso, dele precisar de manifestar isso, ele está na sua forma original ali, íntima, pessoal, próxima, né, da gente ali, então é possível se relacionar com ele nesse sentido, nessa disposição de igualdade. E aí a gente pode ver ele, inclusive, como um ser que precisa da nossa proteção. E aí vem essa disposição, então, da gente querer proteger ele. Inclusive, da gente querer amar ele, estar junto com ele como um amante, como dois amantes mesmo se amam. A gente também pode ter esse tipo de desejo por causa da beleza que ele tem, que é transcendental, e por causa da disposição que a gente tem de apreciar a beleza de maneira pura, desprovida de qualquer sentido de hedonismo, de egoísmo que a gente tem aqui nesse mundo. Então, o Nityananda, por que ele é o mestre espiritual, entre outras coisas? Assim, ele encarna esse princípio do mestre espiritual. Porque ele traz todas essas 5 disposições. Né? Então, para ele ser o mestre espiritual, assim, o princípio do mestre espiritual, ele tem que poder ensinar qualquer tipo de disposição amorosa a Deus para qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Então, ele é dotado de todos esses atributos. Porque ele vem se manifestando como o próprio irmão de Krishna, que é Balarama, que é a primeira expansão do Senhor Supremo, é Balarama. E ele vem também, junto nessa personalidade dele, junto com Balarama, está ali a irmã de Radharani. Radharani é a outra parte do Ser Supremo. Né? Então tem a parte que é Krishna e a parte que é Radharani. Então Radharani, ela se expande como todas as potências. E essas potências, esse poder de Deus, a potência dele, a Shakti, né, que se expande em tudo, ela se personifica como uma miríade de identidades no mundo espiritual, e uma delas é chamada Nanga Manjari, que tem a sua identidade como sendo a irmã mais nova de Radharani, que é o lado supremo da divindade, enquanto existe um outro lado. Então, um desses lados, que é Radharani, um desses aspectos ali, ela está ali com a Nanga Manjari, que ela manifesta o quê? A possibilidade da gente interagir com essa realidade suprema que é o casal, o Radha e Krishna, da maneira mais íntima possível, que é você querer agir de tal forma que você possibilite que eles fiquem sempre juntos. E você quer fazer tudo para eles ficarem juntos, e a sua felicidade reside neles ficarem juntos. E principalmente nela, que é Shrimati Radharani, ficar junto com eles. Né? Então você está sempre ali querendo que ela esteja feliz. E se a felicidade dela for estar junto com ele, você também vai estar feliz com isso. E se ela não quiser ficar junto com ele em algum momento, você também vai estar feliz, porque ela vai estar feliz com isso também, mesmo que ela pareça estar triste em algum momento. Mas enfim, esses são aspectos da divindade assim, que são muito, muito humanos, né? Então para a gente é meio difícil chegar nisso, talvez assim, porque a gente, querendo ou não, a gente tem que passar primeiro pela ideia, pelo conceito, concepção de Deus como sendo diferente da gente. Tem que entender isso muito bem, isso tem que estar enraizado na gente, de que ele realmente é uma realidade que é absoluta, ele é a fonte de tudo. Né? Ele, nesse sentido, ele é completamente diferente de mim. Eu não sou a fonte dessa realidade. Né? Eu sou completamente dependente dessa realidade. Ele não. Toda essa realidade é que sai dele. Né?
Ele está aqui controlando tudo. Mas no seu aspecto original, ele não quer mostrar poder, né? Ele não quer esse tipo de representação, porque isso torna as coisas muito distantes. Tanto que o Nityananda, que representa esse aspecto da divindade, que pode ensinar para a gente todos os tipos de relação, pode apresentar e revelar para a gente todos os aspectos da divindade, por ele encarnar esse aspecto de Ananga Manjari junto com Balarama. Detalhe que Balarama, ele é o aspecto da divindade que se torna o próprio mundo espiritual, né? Esse Balarama, que é a expansão de Krishna, ele é o próprio mundo espiritual. Todo mundo espiritual sai do corpo dele, toda a realidade espiritual, né? Então, assim, tudo que existe está dentro de Nityananda. Todos os tipos de disposição amorosa, todos os tipos de conhecimentos em relação com Deus, e toda a realidade que existe também está dentro dele, porque ele é junto. Balarama, que é a expansão de Deus, que é Deus no seu aspecto assim, chamado aspecto servidor, né? Tem o Deus que desfruta e tem o Deus que serve, né? O aspecto da divindade que desfruta, que está ali para intercambiar o amor como objeto primário, é Krishna. E ele se torna Balarama para quê? Para que ele possa se tornar tudo o que é necessário para que esses intercâmbios amorosos ocorram, no sentido mais instrumental, no sentido de parafernália. Enquanto que o outro lado da divindade, que é Radharani, ela se expande com toda a Shakti, se tornando a essência do amor, do apego, do sentimento divino que a gente tem, que é possível a gente manifestar, né? Então ele encarna tudo isso. Então qualquer aspecto da divindade ele é capaz de revelar para qualquer pessoa. Só que é o seguinte, quando a gente está falando de Nityananda, não é que ele é o princípio, o mestre, né, do mestre espiritual, do guru, daquele que é capaz de revelar o Senhor Supremo só na nossa tradição. A gente entende que qualquer vestígio que exista de um ser, de uma pessoa que esteja ensinando um conhecimento espiritual, que seja um conhecimento espiritual fidedigno, essa pessoa só consegue falar isso por causa de Nityananda, porque a gente entende que ele é esse princípio original, capaz de dar conhecimento espiritual para uma pessoa, de tornar possível a pessoa receber ali o conhecimento espiritual, receber a revelação, e ser capaz de transmitir isso para outras pessoas. Isso é um exemplo disso. Então, nesse sentido, o Nityananda, assim, ele está presente em todas as tradições religiosas, todas as tradições espirituais. Não é que é só da nossa tradição, não é que a gente entende que ele é uma manifestação de Deus, mas é o nosso Deus. Não, Deus, no sentido da verdade absoluta, é uma única realidade suprema, que é a fonte de tudo. Então, nesse sentido, ele está presente em qualquer manifestação de conhecimento espiritual. A gente entende que vem dele, né? Então é muito tranquilo nesse sentido a gente lidar com outras tradições, com outras religiões, né, de conhecimento espiritual aí, porque a gente entende que a fonte é única. Então é fácil para a gente dialogar com outras tradições nesse sentido, né? Mesmo que outra tradição conceba a realidade suprema com uma teologia diferente, com termos diferentes, com nomes diferentes, para a gente é muito tranquilo entender que a realidade suprema vai poder se manifestar da forma que ele quiser para aquela cultura, para aquele povo em questão. E a gente entende que a gente pode entender, que a gente pode conhecer ele através do olhar dessa outra tradição. Se a gente estava falando que a gente só pode se conhecer através do outro, a nossa tradição pode ser conhecida também de uma maneira até mais abrangente quando a gente olha a nossa tradição pelo olhar de outra tradição também. Porque outra tradição espiritual pode ter, por exemplo, um aspecto, uma concepção, uma ideia da divindade que talvez não seja muito desenvolvida na nossa tradição. Pode até existir, mas talvez a gente não foque muito nesse aspecto. Então aquela tradição, às vezes, vai focar num aspecto dessa realidade suprema que para a gente assim, pode trazer vários insights, pode trazer várias concepções que vai tornar mais abrangente a nossa ideia desse Deus único, né? Então, assim, todas as tradições podem ensinar alguma coisa para a gente, pode agregar. Por quê? Porque ele é ilimitado, né? Então, se a gente falar, o ser que é ilimitado, ele se revelou completamente aqui, em 700 versos. Eu sei tudo sobre a verdade que é absoluta e ilimitada em 700 versos. Sou capaz de falar tudo sobre ele, né? Então, assim, é uma grande falsidade isso, né? A gente não pode falar isso. O nosso mestre espiritual, o Prabhupada, ele tem uma carta dele, assim, ele conversando com uma carta? Não sei se é uma carta ou é um diálogo dele que foi gravado, assim, né? Tal, o áudio, na época ali, na década de 70, onde ele está conversando com um indiano e ele está falando, assim, que a revelação sobre que Deus, né, que Krishna, está falando que Krishna é ilimitado, né? Então a revelação dele também é ilimitada.
tem que estar sempre crescendo, é sempre crescente, né? Então a gente não pode esgotar, não tem como, não é possível a gente esgotar o conhecimento sobre Krishna. Sempre vai ter mais, algo mais a se conhecer sobre ele, né? Então, se outras tradições, por exemplo, espirituais estão falando sobre o Senhor Supremo dentro de um paradigma que a gente considera fidedigno, pelo menos, a gente entende que isso é a revelação de Nityananda. Nityananda, que é o princípio do mestre, que é capaz de falar sobre Deus, sobre a realidade suprema, em qualquer aspecto dele, sobre todos os fundamentos. A gente entende que ele está inspirando essa tradição a falar. E que a gente pode aprender algo sobre ele, sobre Krishna, na forma que a gente adora o Ser Supremo como Krishna, a partir desse outro olhar e enriquecer a nossa tradição, né? Então o Nityananda, ele tem uma coisa assim, muito, muito doida assim, no aspecto dele, assim, de se manifestar aqui nesse mundo, né? Porque quando Deus fala com o homem, ele fala com o homem na linguagem do homem. Ele vai se manifestar com o homem de maneira acomodada, ele vai se acomodar, né? É o princípio da acomodação que a gente estuda em teologia. Ele vai se acomodar, a revelação é acomodada na cultura em que ele aparece, na tradição em que ele aparece. Então a gente vê que quando o Nityananda aparece, ele tem um aspecto assim, que pra gente é muito doido, porque ele manifesta uma personalidade de um louco mesmo, de um doido, muitas vezes, reconhecidos como um avaduta. Muitas vezes a figura do avaduta é a figura da pessoa que não segue normas, é a pessoa que não se enquadra no sistema social, em regras, em princípios éticos, morais e religiosos também. E muitas vezes então ele é visto assim, como aquele andarilho, tipo, você tinha ali aqueles andarilhos que ficavam ali pelo deserto, no começo do cristianismo ali, que ficavam errantes ali pelo deserto e tal. Alguns deles manifestavam sintomas de loucura também. E a gente não, e dentro das tradições ali védicas, né, indianas, isso existe como uma figura, assim, digamos, meio que comum, em certo sentido, né? Que é a figura que tem até um termo para ele, que é o avaduta. Então o Nityananda, quando Krishna se manifestou como Nityananda, ele, por algum motivo, ele quis apresentar esse aspecto do avaduta, do louco, né? E por que, né, que Nityananda se manifesta como louco? Porque a gente, querendo ou não, a gente tem que fazer o uso da nossa razão também para entender Deus, para entender a verdade espiritual, né? É um dos primeiros passos que a gente tem que dar, que é ouvir o conhecimento. E quando a gente ouve o conhecimento, a gente está ouvindo ali com a nossa razão também, com todos os nossos pressupostos de vida. E a gente vai comparando tudo que a gente tem ali, sendo colocado diante da gente, vai sendo confrontado com a nossa realidade. Então a gente vai analisando, vai criticando, etc. A gente usa toda a nossa capacidade de discernimento para entender conhecimento espiritual. Só que o avaduta, o que ele faz? O avaduta está além disso. Ele está mostrando para a gente que o quê? Que não basta a gente usar a razão, a gente usar o conhecimento científico, o conhecimento racional, para tentar compreender a realidade divina no seu todo, que não vai dar. A gente não tem como, a gente não vai dar conta da realidade se valendo só da razão. Então ele, não é que ele nega a razão, é que ele vai além da razão. Ele já conhece a realidade, todos os termos racionais, mas no sentido dele conhecer a identidade dele, ter a identidade dele eterna, a identidade real dele assim revelada. Para isso acontecer, ele tem que transcender a razão, porque a razão que a gente tem nesse mundo, ela não faz parte da nossa identidade original. Nossa identidade original, que é transcendental, está além dessas concepções. Então, quando a gente tem um conhecimento do Ser Supremo, né, de maneira direta, isso traz à tona o que é a nossa identidade original, que está além da razão. Então, como que a gente se manifesta com essa realidade transcendental, além da nossa razão? Então, o Nityananda, o que ele está manifestando quando ele está ali como um louco e manifestando sintomas que a gente chama de sintomas de êxtase espiritual, né? Ele está manifestando o quê? A identidade original dele, que é o quê? Que são os sentimentos de amor que ele tem nesse intercâmbio com a pessoa suprema. O que acontece? Ele manifesta sentimentos, são chamados de bhavas, né, humores, emoções, que fogem da capacidade assim, nossa de lidar com eles. Assim. São emoções assim, que são incontroláveis. Por quê? Porque o apego que se tem por esse Ser Supremo é tal que a gente não consegue assim, impor o nosso comportamento diante daquela chuva de sentimentos. Por exemplo, acontece com muita gente, muitas pessoas, quando elas têm assim, surtos, assim, tipo, eu tive um surto, sei lá, de raiva, né? A pessoa tem um surto que ela fica descontrolada, ela não consegue conter aqueles sentimentos dentro dela. São sentimentos materiais, só que são muito fortes, devido, enfim, a alguma coisa aconteceu na vida da pessoa que desengatilhou aquilo ali, o gatilho que ela tinha ali, né? E despertou aquilo dentro dela. Foi incontrolável.
Quando a gente está falando dos sentimentos espirituais em seus termos assim mais profundos, mais intensos, o Nityananda, na sua forma do Avadhuta, ele está, entre outras coisas, expressando isso. Olha, não basta a razão, não basta o estudo, não basta a filosofia, não basta esses sistemas assim quadrados, né, essas regras, esses princípios, para conhecer a verdade. Em algum momento você vai ter que ir além disso. A gente depende disso, na verdade, durante um tempo tem que fazer isso, não tem como, a gente tem que purificar a nossa identidade mesmo, né, das influências do apego, da ira, da cobiça. Então a gente precisa de princípios éticos, morais, precisa de uma prática espiritual constante ali na nossa vida, né, um sadhana, para a gente conseguir assim, chegar no ponto onde a gente se coloque assim, acima da influência, né, da ignorância, da paixão, desses sentimentos, e a gente tem uma estabilidade na vida. A gente consegue se situar, né, em sattva, que é essa estabilidade, onde a gente já não é tanto afetado pelos apegos, pelas aversões, pelos sentimentos que a gente tem mais baixos, assim, e a gente consegue então ter um interesse maior pelas coisas que estão além desses objetos que despertam os apegos que a gente tem nesse mundo. Então a gente consegue realmente vislumbrar a natureza desses objetos transcendentais espirituais. E a gente então começa realmente a cultivar um interesse por eles genuíno. Então nesse sentido, o Nityananda está mostrando, olha, quando uma pessoa tem esse cultivo e ela já está começando a enxergar a realidade espiritual, quando ela amadurecer, ela vai ter sentimentos, ela pode ter certos sentimentos, certas emoções podem chegar nela, que vão levar ela a manifestar sintomas que podem ser desconhecidos pelos outros. E as pessoas podem chamar você de louco também, né? Então imagina, se a gente visse o Nityananda, por exemplo, provavelmente assim, numa situação assim, nossa, assim, social, pode ser que se a gente visse ele, assim, a gente ia achar a figura mais exótica do mundo, assim. Tipo assim, uma pessoa tendo tremores, rolando no chão, tendo um tipo de convulsão. Você fala, esse cara é louco, tá tendo um ataque epilético ali, ele está tendo um ataque, um surto de loucura, etc. E as pessoas estão achando que ele está tendo sintoma espiritual. Então, assim, ele está mostrando que a vida espiritual tem coisas que fogem realmente do nosso padrão, fogem da nossa realidade. Então, ele está mostrando um extremo, né? Ele é um caso extremo porque ele é a própria divindade, né? Então, ele está mostrando, olha, o caso de amor com Deus, ele vai transcender todos os princípios éticos, morais, sociais que a gente tem aqui. E pode ser uma pessoa que, quando ela consiga chegar nesse ponto de um amor intenso e puro por Deus, ela se torne realmente, ela fique louca por causa desse amor. Igual uma pessoa fica louca por causa do outro, faz loucuras de amor aqui nesse mundo, né? Mata o outro, se mata. É loucura mesmo, a pessoa fica louca. Nesse sentido, se existe a loucura aqui nesse mundo, como que ela não vai existir no mundo espiritual? Não tem possibilidade, ela tem que existir lá. Tem que ter um lugar para ela se manifestar. E isso é chamado de divyomada, né? Que a divya é divino, né? E mada é a loucura espiritual. Então essa loucura espiritual pode ocorrer nos casos realmente extremos, assim, né? Só estou falando disso porque esse é o caso de Nityananda, né? Nityananda está mostrando o extremo da vida espiritual, do amor íntimo com Deus. Ele provoca isso, provoca assim, êxtases que são tidos como loucuras mesmo, assim, para os olhos humanos, para os olhos racionais, né? Então o Nityananda, como mestre espiritual, ele também vem trazer outra coisa. Porque o mestre espiritual, o Guru, ele vem ensinar a gente o caminho, né? Caminho espiritual que tem ali, tem toda uma trajetória para a gente seguir, né? Tem, digamos assim, um princípio, um meio e um fim, né? Tem Sambandha, Videha e Prayodhana, né? Então, assim, nesse sentido, nessa trajetória, o Nityananda, ele vem trazer para a gente as práticas, né? No sentido, assim, de princípios, de regras. É dele, né, originalmente, do Senhor Supremo, que brota o esquema que a gente tem de regras, digamos assim, de um sadhana, de uma prática espiritual que é regulada, né? Que existe para regular justamente essas paixões que a gente tem, para a gente poder ir além delas, né? Para a gente poder ter autocontrole, né? Só que o Nityananda, ele manifesta na vida dele, não é uma vida regida por esses princípios, né? A gente precisa desses princípios, desse sadhana, que é chamado de vaidhi, né? Que são regras, regulações, para a gente poder desenvolver uma concepção mais respeitosa da vida espiritual, ter um pé no chão aqui nesse mundo,
entender nossa posição, entender do que a gente precisa, onde que a gente está, para a gente se enxergar, se situar e ver o tanto que a gente tem que caminhar. Só que se a gente fica só nisso, a gente só consegue chegar, o que já é muito, na verdade, na concepção assim, da divindade, que é a concepção de respeito e reverência, né? Então, os Shastras, né, os textos vão falar, olha, Vaidhi Bhakti, né, Vaidhi Sadhana Bhakti, que é a prática, que é a vida espiritual, que ela é movida por uma prática regulada por princípios e regras, obedecendo a isso, ela leva você até Vishnu, ela leva você a conhecer Deus como o Senhor Supremo mesmo, e não passa daí. Para você passar daí e conhecer a intimidade da divindade, que está além do respeito e da reverência, que é Ele como a pessoa por trás da figura de Deus ali, deixa o Deus para trás e fica ali a pessoa na sua intimidade, você tem que transcender esse Vaidhi Sadhana Bhakti, você tem que ir e despertar mesmo o Raga, que é o apego, né, íntimo. Aí a gente chama de Raga Nuga, que é o caminho que uma alma, que uma pessoa, que um ser vivo segue nesse mundo aqui, obedecendo seus instintos espirituais, depois que ela já amadureceu no caminho das regras, já transcendeu as influências inferiores aqui desse mundo e se situou na concepção espiritual, principalmente. Quando ela começa de fato a ter a prática dela regular, mas movida pelo apego. Não é quando a pessoa sente que é necessário seguir regras, porque senão ela vai cair da posição dela, ela vai errar. Não é porque ela quer, ela sente necessidade, ela não consegue mais ficar sem aquilo ali, né? Então é uma ideia um pouco diferente. Ela já tem uma estabilidade e ela já começa a sentir o gosto, que a gente chama de ruti, né? Ela já começa a desfrutar daquilo ali. Então ela se situa naquilo ali e ela já tem um interesse genuíno. O coração dela está comprometido com aquilo ali. Não precisa de ninguém falar para ela que ela tem... você tem que fazer meditação, cara. Você tem que ser assim. Esse tipo de papo já não funciona mais com essa pessoa, porque aquilo ali já é quem ela é. Ela já é a personalidade dela, né? Nesse sentido, os nossos mestres vão falar, olha, quando a pessoa chega nesse ponto, que é quando ela se torna o que a gente chama de um Madhyama Adhikari, né? Quando a pessoa já transcendeu paixão e ignorância, se situou nessa realidade espiritual, quando ele está maduro mesmo, ali, a possibilidade dele viver uma vida espiritual movida pelo apego que ele tem pela pessoa suprema, é muito possível e é muito incentivada de ser cultivada. A pessoa já começar a despertar o seu interesse por uma forma específica, né, de uma identidade específica do Ser Supremo, de uma forma, na verdade, dele se manifestar, dele se relacionar. E você tem um interesse genuíno nisso, assim, com todo o seu coração. Tem um apego ali já para você que é muito evidente, já se tornou assim muito claro para você, por mais que você já pudesse ter evidências nisso no passado, mas nesse momento se torna muito claro. E você começa a ter um apego por ele assim que é espontâneo. E você começa a ter uma vida espiritual, uma relação com ele, movida justamente por esse apego, né? E esse apego, então, são sentimentos. Você tem um apego por essa pessoa, você tem sentimentos genuínos, etc. E você consegue, então, viver uma relação com a divindade, onde a divindade já começa a se apresentar para você já como não sendo a divindade, no sentido dele ser Deus, mas como sendo a pessoa que ele é por trás dessa divindade, da intimidade dele, né? Então o Nityananda Prabhu, ele manifesta isso na vida dele também. Isso que é chamado de Raganuga Bhakti, né? Que é quando a gente tem um interesse já de ter uma relação específica com Deus no mundo espiritual. Então, assim, ele vem trazer isso, ele vem mostrar como que isso é vivido aqui nesse mundo. Por quê? Porque a função dele, enquanto Nityananda, do Ser Supremo, de Krishna, como Nityananda, não é ensinar regras e regulações, não é ensinar práticas, assim, digamos assim, diárias que a gente tem que fazer, essa disciplina. Porque isso tudo já é conhecido quando ele vem, isso tudo já é praticado. Ele vem mostrar o que tem além disso. Qual que é o sentido de toda essa prática, de fato, assim, realmente? O que tem por trás disso tudo? Deve levar a gente até onde? Deve ajudar a gente a despertar esse interesse espontâneo, esse amor espontâneo, que não depende mais das regras, né? Então, por isso, entre outras coisas, ele manifesta essa personalidade dele como o Avaduta, né? Como aquele que está além das regras, além das regulações, porque ele está movido por esse sentimento genuíno. E quando isso acontece, é possível a gente ter assim, uma miríade de experiências espirituais, né? Talvez a gente possa achar que
Poxa, mas para uma pessoa chegar nesse estágio, né, de vida espiritual, é muito complicado, é muito difícil. E não é fácil mesmo, não. Os Vedas vão falar que é um negócio muito difícil, mas que todo ser vivo deve almejar isso. Deve almejar a se relacionar com a verdade suprema, com Krishna, na sua intimidade. E não parar só na ideia dele como Deus. Amadurecer essa ideia, despertar todo o respeito e reverência, mas agir de tal forma que você tenha o conhecimento de que existe algo além disso também. E que a gente possa transcender essa ideia, essa concepção. E entrar na intimidade dele também. Conhecer ele como uma pessoa. E quando a gente fizer isso, é que essa relação também vai se tornar mais natural. Né? Vai se tornar até mais perto da nossa realidade humana. Porque quando ele vem e ele habita esse mundo, ele habita aqui como um ser humano. Ele não habita aqui como Deus. Ele habita ali como pessoa, como Nityananda, que nasceu na vila de Ekachakra, que nasceu de pais, que teve amigos, que casou com 2 esposas, que em algum momento ele desapareceu desse mundo, que ele fez um monte de coisas, realizou um monte de atividades. Então, quando ele vem aqui, ele habita no tempo do ser humano, ele habita na história, né? Ele faz da história do mundo, da história do ser humano, parte da história dele. Ele purifica a história do mundo. Ele mostra para o ser humano que a vida que ele vive aqui é uma vida que ele pode viver o que ele vive aqui dentro do Dharma e fazer disso uma experiência espiritual também. Por quê? Porque o divino ele não está longe, né, dos nossos atos cotidianos também. Ele não existe só numa realidade que é completamente diferente da minha. Não, ele vive de maneira muito próxima. E quando ele vem aqui, ele faz basicamente as mesmas coisas que os seres humanos, na cultura que ele aparece, faz. Krishna, quando ele veio, o que ele fez? Ele fez o que as pessoas faziam. Se os governantes faziam X coisas, ele fez X coisas também. Ele agiu como um governante, como um rei dentro de uma dinastia. Ele nasceu de um pai, de uma mãe, etc. Ele aceitou a oferenda, né, da história ali, e ele fez da história um objeto ali sagrado para mim. Ele mostrou, olha, ser humano, você tem que viver o que você vive, né? Só que o que interessa de fato é a realidade transcendental. Então, como que você vive a sua realidade cotidiana? Você acha que a realidade cotidiana é separada da divindade? Você acha que a divindade não está no cotidiano, né? Que existe um canto da criação onde ele não esteja presente? E você não está presente no trabalho, então Deus não é absoluto mais. Ele está só lá no mundo espiritual. Ele criou o mundo e saiu desse mundo, né? Nós nos tornamos deístas agora, né? Deus cria o mundo, liga ali da corda no relógio, o negócio começa a funcionar como uma máquina, né? Como diziam os deístas, né, ali na Idade Média, na época de Newton e tal. Não é isso, né? O mundo funciona porque ele está presente no mundo. Se ele não estiver presente, não tem vida aqui, né? Então, se ele é a verdade absoluta, ele tem que estar presente no cotidiano também. Então, tipo assim, o Nityananda, quando ele manifesta os êxtases dele de amor, ele está unido a Krishna, quando ele manifesta os seus êxtases, tanto no sentimento de que ele está presente, quanto no sentimento, numa consciência de que ele está distante também. Então, às vezes, se a gente não estiver vendo, por exemplo, Deus na nossa vida de maneira assim, que a gente ache que ele tem que se manifestar para a gente, né? Isso aí é um tipo de materialismo que a gente está cultivando, né? Então, uma pessoa que é materialista, ela não tem Deus de jeito nenhum na vida dela, não tem nenhuma consciência de Deus na vida dela. Para ela, Deus não está presente, a realidade sagrada não faz parte do cotidiano dela, né? Para uma pessoa que é completamente consciente de Deus, Deus está presente tanto no encontro quanto no desencontro. E essa é toda a dinâmica que existe no mundo espiritual. É quando as almas que estão lá estão juntos com essa pessoa, com Krishna, e quando estão separadas dele também, estão pensando nele mais ainda. Então, assim, com um sentimento de saudade, de apego por ele, que desperta sentimentos, assim, da presença dele, assim, fiel, mais forte ainda, devido ao sentimento de saudade, de querer ele perto, né? Que aí quando ele chega, aí esse sentimento vai para ele, mas quando ele está longe, isso se intensifica, isso ali fica ali um núcleo ali forte, né? Então o Nityananda, ele tinha uns sentimentos assim, poxa, se Krishna está presente aqui comigo, e nossa, ele tinha uma visão assim, que ele via as coisas, nossa, eu estou vendo aqui o mundo espiritual, né? Porque ele é o próprio Senhor Supremo, e ele está manifestando o que uma alma pode manifestar. Então olha, uma visão, o mundo espiritual se mostrou aqui para mim. E ele está vendo Deus presente ali, o mundo espiritual se manifestando. E ele está ali manifestando sintomas de êxtase que ninguém está entendendo. E quando ele tinha uma visão de que Krishna estava separado, ele expressava saudade,
E porque Krishna, porque Deus não estava diante dele, não estava vendo Krishna ali diante dele, não estava experimentando essa presença, ele também ficava louco de amor do mesmo jeito. Então o Chaitanya, que é o de laranjado ali, né, que é a encarnação de Krishna também, o que ele fala lá no último verso que ele escreve, que ele só escreve 8 versos. O último verso ele fala, Shlisha Vataparatam Vinashtamam Adarshanam Mamahatam Karotuva Yatata Vidadato Lampato Matrananapastu Saivanapara. Ele fala assim, Krishna, tipo assim, não importa se você está presente diante de mim, se eu consigo ver você agindo na minha vida, ou se você está longe de mim, se você está me desprezando, eu não estou conseguindo te perceber. Não interessa, você sempre vai ser o meu Senhor adorável. Aí ele fala a palavra-chave, incondicionalmente, não existe condição. A gente não deveria colocar condição para amar a Deus. Tipo, o Ser Supremo está me abençoando aqui. Beleza, está tudo as mil maravilhas, está me dando o que eu quero. Eu concebo que ele tem que ser assim, que Deus é um Deus amoroso se e somente se ele agir assim na realidade do mundo. Se ele acabar com a miséria do mundo, se ele acabar com a morte, se ele acabar com o sofrimento, me dá o que eu peço. Aí Deus, ele é um Deus generoso, bondoso e justo, né? Agora, se ele não faz isso, não, ele está longe. E Deus longe não existe, né? Só que o Nityananda está mostrando que não, Deus longe existe mais do que nunca. Porque ele se comunica não é só através da presença, é através da ausência também. Agora, o que ele está querendo comunicar através da ausência dele? A gente tem que pensar nisso também, né? Então, o Nityananda não importava se Krishna estava presente diante dele, ele manifestando, representando esse papel do devoto. Se Krishna, se Deus está presente, se ele está ausente, não interessa. Se você está vendo, se você não está vendo, se você é uma pessoa que acredita, que tem a crença primordial ali nele, você tem que saber que ele tem um propósito para estar se comunicando de maneira explícita ou se comunicando de uma maneira que você não pode entender, que você nem está vendo ele. Então, assim, no dia de Nityananda, a gente pode assim, fazer várias meditações, assim, em vários ensinamentos que Nityananda traz, mas é isso que eu queria trazer, né? Desse aspecto dele, assim, como ele intoxicado por essa loucura divina, pela paixão divina, assim, e como que isso traz para a gente um conceito de Deus, da divindade, assim, que extrapola, assim, nossa realidade mais concreta aqui desse mundo mais racional, né? Então é isso, vou parar por aqui. Nityanandaram ki jai.